Caros amigos, mais uma vez me encontro aqui com a tarefa de elucidar determinados assuntos que são difíceis às vezes de entender, principalmente, gente, nos dias de hoje, que todos têm pouco tempo para estudar, para ler, para pesquisar. A corrida é muito atrás da matéria, do trabalho, daquilo que tem que fazer, porque conjuntamente nós temos nossos problemas também materiais, né? E com isso, qual é o tempo? Aonde? Quando que a pessoa, uma dona de casa tarefeira, cheia de coisas para concluir, para acabar, problemas em cima de problemas para resolver? Então, diante disso, mais uma vez eu digo que eu resolvi, né, fazer uma compilação de tudo e passar aqui para todos aqueles que tiverem necessidade. É lógico que eu sei que muita gente não está vendo e nem está com vontade de ver, porque se diz coisas que a gente tem que levar a fundo, ser determinar, de estudar e fazer. E como não é um negócio fácil, então eu creio que não exista poucos que queiram saber e se elucidar. Então a gente estava falando sobre o prana e a mediunidade, né? No caso do médium ser vidente, o seu plexo de chakra ou chakra entre maior atividade, fornecendo pela energia circulante do prana apana. Este é mais intenso no plexo solar, né? Lá onde tem o umbigo. Ao seu plexo frontal, a substância fluídica que precipitou a imagem visual, que qualificamos de plasma. Então, vocês viram? Vamos voltar aqui. Na incorporação com plasma. Agora, na evidência, plasma. Então, qual é o plexo? O frontal, né? Que é o da vidência. E também, ele há correlação entre o plexo também do plexo solar. E ele elabora essa substância para que a imagem seja aparecida, né? Que a pessoa que tem essa evidência enxergue, né? E ele enxerga, tem pessoas que enxergam que está tão ocasional na vida dele que ele nem liga mais, nem se assusta. Bom, no caso do médium ser de audição, né? No caso dele escutar, aquele que, pelo plexo frontal, vejam bem, ele somente o é pela ação do pranas. Deixa eu falar então, antes de explicar. Apana e Viana. Vocês viram que eu falei apana, né, que já foi falado, né, ele é usado 2 vezes, e o Viana também é usado 2 vezes, viu, gente? Então, o apana e Viana, aquele pelo plexo frontal, o apana daqui, e o Viana do coronário. Não sei se vocês estão lembrados que tem outro Viana lá do saco, mas esse é da incorporação. E esse que nós estamos falando agora, para o médium escutar. Produz uma forma fluídica que pode ser chamado audioplasma. Áudio de escutar, de ouvir. Então não é difícil da gente guardar esses nomes. Bom, que pode ser chamado audioplasma, que faculta o poder de ouvir. Essa mediunidade, né? Ela
a pessoa que se desenvolve não se sente muito bem, contento, porque às vezes ele está quieto, está dormindo, e vem a entidade, não a sua, às vezes, que vai trabalhar com ele. Os espíritos, que já sabem que ele tem essa mediunidade, falam coisas. Há quem fale coisas absurdas, falam nomes feios, há outros, né, mais evoluídos, que dizem coisas benéficas, né, para ele, ajudam na sua maneira de ser, e assim por diante. E é muito bom também essa mediunidade, por causa dos médiuns, né, sensitivos. Eles escutam e pode também ser usado para os médiuns que querem trabalhar como é que chama? Não é na parte de escrita, né? Na parte escrita, porque ele escuta. O médium escuta o que a entidade falou e passa. Ou ele passa para o papel, ou outro médium vai escrevendo, ó, tal coisa, tal coisa. E com isso, a gente tem muitos livros assim, de poesias maravilhosas, de contos, de estudos. Existe uma infinidade de livros por aí afora, gente. E vamos ver. Na modalidade que chamamos mecanografia, vejam bem agora a mecanografia, que todo mundo sabe, né? Que foi o caso do Chico Xavier. É produzido pela ação do prana apana. Vamos ver que prana apana é esse? No plexo solar. Sede eletiva de sua ação numa operação. O prana, que gera substância que chamamos de grafoplasma. Grafoplasma. Então, vocês viram qual é o plexo? Esse do umbigo, do plexo solar, que é um plexo maravilhoso, que nós tivemos um assunto só sobre ele. Então, vocês viram os nomes, né? O ectoplasma, gente, é uma substância que ela é gerada em... Deixa eu explicar para você. São dois plexos. Aqui em cima do baço, que eles dão o nome de mesentérico, e o chakra, o nome de esplênico. Então, por isso que esse chakra, nossa gente, ele é maravilhoso. E a pessoa que foi desse signo, as pessoas que forem desse signo, são dois signos ligados a esse plexo, né, são doadoras de ectoplasma. Onde ela for, seja em qualquer lugar que ela for trabalhar, doar, ela faz essa doação, porque eles usam muito nas materializações, usam muitos nas substâncias que eles usam para fazer operações, curativos espirituais, e também é muito visado pelos nossos irmãozinhos inferiores, que ficam à cata desse bendito ectoplasma. E não é só aí que gera ectoplasma. Também no nosso chakra laríngeo. Então, vocês estão vendo aonde que o bendito ectoplasma, se for possível, quando eu não sei, que só Deus sabe, se for possível mais para frente, quando eu passar as modalidades mediúnicas, vocês vão ver o espírito, o médium em transe, e o ectoplasma
saindo pelas narinas, pela boca, como se fosse um leite grosso, espumoso, saindo, né, pelo ouvido, e com isso ajudando a materializar os espíritos, quer dizer, tornar possível que eles estejam presentes para a gente ver, mesmo sem a mediunidade. Isso daí foi muito trabalhado, foi muito usado, foi alvo de muita coisa também ruim, né? Porque muitos falaram que era brincadeira, que o espírito que estava usando isso para aparecer. Enfim, como tudo, desde que o espiritismo apareceu, né? Só problema em cima de problema, porque tudo que é novo, ninguém aceita logo de chofre. Mas acontece que isso existe sim. E mostrarei para vocês as figuras do médium soltando seu ectoplasma, né? E vocês vão ver que bacana que é. Mas isso quase não existe devido aos problemas que acometem, né? Precisa ser muito bem organizado e ter médios eficientes para tal coisa. Bem como orientação, estudos também, né? Estudo em cima de estudo. Em resumo, gente, em suma, pela atuação entre si das 5 modalidades dos pranas, nas regiões onde se assentam os plexos, os chakras e pela precipitação da força nervosa que 1, 2 ou 3 desses pranas surgem quando em superatividade é que se dá no citoplasma das células destes centros nervosos a prama, que é o nome da operação que se realiza. Ou operação que produz as diferentes substâncias protoplásmicas que facultam a máquina física as condições ou processo de fixação para que as manifestações espiríticas possam ser realmente veiculadas, exteriorizadas ou transmitidas. Então, vocês acabaram de ver o que é que realmente nós temos necessidade de saber. Né? Todo médium, ou futuro médium, né? Ou aqueles que já foram avisados, que muitos são avisados, começam a passar mal, pensam que está doente. Porque, vejam bem, gente, o plexo vai sendo atuado e outra coisa, o médium que vai trabalhar futuramente, ele fica com a sua mediunidade aberta. Então fica aí. Ele fica à disposição de médiuns perigosos até, de médiuns inferiores que podem obsedá-lo. Podem obsedá-lo, ele fazer bobagem, falar bobagem, né? E quando às vezes nem é isso que acontece. Eles que fazem com que aconteça. Então houve necessidade de ser falado sobre o prana, né? Porque além de ser importantíssimo, porque sem ele não estaríamos aqui, e falar dos 5 ares, né? Que são, porque não existe um prana só, existem diversos tipos de prana. Se eu não me engano, já foi falado lá atrás os tipos de prana. E esses aí que foram falados, eles trabalham nessa parte, né? Da como se faz para surgir um meio do médium utilizar desses pranas para trabalhar com a sua mediunidade, que ele veio nesse mundo para ajudar aqueles nossos irmãozinhos, tanto encarnados como desencarnados, que vocês estão vendo devido à situação do nosso planeta, que está cada vez mais pior, com mais problema, com mais doenças que vão surgindo não sei de onde,
vezes que estavam acalmadas, quietas, no seu canto, de repente estão aparecendo em grande número, e o pessoal corre para tomar as vacinas, o pessoal corre para tomar os remédios, e vocês viram como é que está o nosso problema de saúde, de tudo. Os problemas surgem juntos, parece até brincadeira. Então, gente, o que a gente pode fazer é saber, pelo menos, o que acontece no caso de um de vocês que estiverem me ouvindo for médium. Vejam bem, não tira pedaço nenhum, não dói. A gente tem uma super proteção do nosso anjo da guarda, dos nossos mentores. Vocês nem querem saber, né? Porque muitos de nós deixamos amigos do lado de lá. E eles não nos deixam deriva não, gente. De jeito nenhum. Eles têm os trabalhos deles, mas eles estão sempre nos socorrendo. Eles vêm sempre nos ver, sempre nos abraçar, sempre nos ajudar a levar o barco para frente. Então é isso. E esses conhecimentos que eu acabei de falar sobre o plano, vocês vão encontrar no livro do seu Rivas Neto, né, A Protossíntese Cósmica, que é um livro de Umbanda que explica muitas coisas sobre a origem da Terra, a origem do homem e os espíritos, os espíritos perfeitos, imperfeitos, explica sobre essa parte da superfície que tem na Terra, porque se não fosse o Rivas, fora de brincadeira, a gente estava aqui nessa nulidade sem saber. E graças a ele nós estamos sabendo que tem a parte da superfície, que é a para cima, né? E a parte abaixo, né? Que não está parada, está bem movimentada. E sobre os pranas. Sobre os pranas, ele fala sobre os chakras, ele fala das regiões do baixo astral, descreve graças ao seu guia. Graças ao seu guia, foi possível ele transmitir com toda certeza como é o nosso baixo astral. Aquelas zonas horrorosas que foram explicadas, existe sim. Não é desenho, não é ficção, não é ilusão. Né? E também não é para ficar com medo. Desde que nós façamos a nossa parte, cumprimos o nosso dever, procurando não... Já sabemos que não devemos ofender, nem criticar. Vocês viram que dá, né? O fato de se falar mal dos outros, de criticar, de inventar as coisas, de prejudicar a vida dos outros. Então, nós já todos estamos cientes daquilo que realmente nós não devemos fazer. Porque antes, eu vou falar para vocês, muitos fazem, às vezes, por não saber, gente. Às vezes nem é maldade. Então, por ignorância. Depois que ele vê, nossa, não devia ter feito isso, né? Como que eu pude fazer? E o pior não é isso. O pior é o remorso, o arrependimento. Nem sei o que é que dói mais, né? Se é fazer errado e depois passar por esse remorso de que não devia ter feito. A pessoa não se conforma. Por isso que é bom nós não lembrarmos das nossas vidas passadas. Porque se a gente aqui, né, nesse momento aqui na Terra, a gente lembrasse que fez coisas horrorosas, né, para pessoas que agora estão no nosso lar, ou então para nossos amigos, né, que nos respeitam, que nos ajudam, a gente não iria aguentar. Com toda certeza, não iríamos aguentar se soubéssemos tudo aquilo de errado, de mal que a gente fez. E nem mesmo quando a gente desencarna. Vocês pensam que a gente desencarna e chega lá, tem gente que eu nem lembra de onde que está vindo. Nem lembra quem ele é. Aí, por causa da perturbação. Aos poucos, os técnicos espirituais vão explicando para ele a sua situação. E nem mesmo ele sabe. Há aqueles que lembram do seu lar que ele largou. Ele volta pelo seu pensamento. Ele pensou, na sua casa ele vai. Já aparece lá, ao lado da sua esposa, dos seus filhos e assim por diante. Mas tem outros que não lembram de nada.
ficam à deriva, sem saber o que fazer, andando, perambulando, né? E, como falei, tem as vibrações diferentes. Então, não é porque ele está lá que vem todo mundo falar com ele, explicar as coisas. É isso, aí é que está o X. Por isso que nós devemos, sim, orar bastante, seja para esse, para aquele, para o outro, orar todo ser que acaba de desencarnar, que ele encontre uma deriva, uma condição de saber o seu estado e que ele não se desespere, porque logo que ele viu que ele está do lado de lá, falou, aqui eu já estou cansado de estar. Aí que ele cai em si. Agora que eu estou lembrando que eu fui para uma tarefa, que eu precisei reencarnar por isso, assim, e tem outros que nem isso. Então, a necessidade dos espíritos técnicos, eles põem como se fosse uma televisão na frente daquele ser para ele ver o que aconteceu com ele. Aí ele cai em si e para de sofrer, para de se afligir, para de sentir vontade de comer. Nossa, eu tô com uma sede. Aí ele para, né? Porque isso daí era tudo material que ele traz consigo. Então, vocês estão vendo como é bom, né? Que nós poderemos orientar quem bater em nossa porta, que está aflito, que está desesperado, que não sabe que caminho tomar. Não vire as costas, gente. Principalmente quem está com vício, né? É muito comum. Ele quer, como é que eu falo? Se vergonha, isso, aquilo. Nem sempre é só ele. Nem sempre. Porque a espiritualidade força mesmo ele voltar a usar o vício. Porque aquela espiritualidade era viciada, então ele quer usar o vício por intermédio do encarnado. Por isso que é difícil largar de fumar, largar de beber. Mas não é ser vergonhice não, gente. É preciso de ter muito amor, né, pelo nosso ente. Seja parente, seja um amigo, seja um vizinho. Não virar a cara, ele é um bêbado. Não é, ele é um doente. Isso sim, um doente. Que precisa de ajuda, que precisa do nosso abraço, né? E da nossa orientação. Porque muitos, a poder de orações, graças a Deus, conseguiram se libertar de vício. Mas aqueles que não conseguem. Outra coisa é a pessoa que é depressiva, que é o mal do século. Né? Até nenê. Estão falando que até criancinha pequena já se apresenta com problema. Né? Então, tem muita coisa que antes era falado que era só nós, dos idosos, vocês estão vendo nas próprias crianças e pequeninas, que acaba de nascer. Né? Acaba de nascer, está andando. Né? Outro dia teve uma criança que precisou imediatamente operar do coração. Então, vocês estão vendo que não é para todo mundo o problema. Problema de saúde para todo mundo, né? E o espiritual também. Então, nós temos que estar firmes naquilo e com propósito naquilo que nós vamos fazer, gente. Eu teria mais alguma coisa para fazer, mas o tempo é pouco, né? E na próxima vez eu vou terminar falando mais uma vez, gente. Fazer um resumo das substâncias fluídicas, né? Com os seus nomes e o tipo da mediunidade, né? Porque eu sei que não é fácil. Não é fácil. Depois que se vocês interessarem, vocês de vez em quando procurem decorar, guardar aonde ficam os planos, onde fica tudo. E o que se disse a respeito de cada um deles, para terminar definitivamente essa parte. Porque depois virão mais para frente, conforme eu já disse, se for possível, um assunto só sobre mediunidade. Né? O que é a mediunidade? Os tipos da mediunidade. Né? Então, também que eu acho que é muito útil, porque isso vai esclarecer para muitos esse assunto, que não é fácil.
E espero que vocês tenham entendido o que tem sido falado. Eu sei que tem muita coisa abstrata, né? Como matemática para criancinha pequena, é a mesma coisa, porque a gente não está vendo, não está pegando, às vezes nem está sentindo. E fala, como que eu posso entender um negócio que eu não pego, que eu não como, que eu não sinto, que eu não vejo gosto? E é por aí. A gente vai se adaptando àquilo que a gente está fazendo e àquilo que precisa fazer. E esses livros todos que foram usados, né, são possíveis, fáceis de serem encontrados, né? Eu citei o livro do Rivas, que é de Umbanda, que explica muito bem, porque ele também explica no seu livro, gente, sobre a mediunidade na Umbanda, que é diferente da mediunidade de um médium de mesa, de Allan Kardec. E quais são os chakras que são usados também. E por isso que é muito interessante. Se existe um médium de Umbanda, ele com essa dificuldade, que ele está de não saber, falta às vezes não é falta de orientação, nem tanto. Às vezes é falta dele se posicionar nesse assunto, né? Desde que ele soube que ele não é um tipo de mediunidade que ele tem que seguir, então ele terá que levar em frente e saber e cumprir a sua tarefa, a sua missão, que é para isso que nós viemos nesse mundo, para cumprir as nossas tarefas, aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, até outro dia, desejando muita luz no lar de vocês.